E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, autoestima. Como você tem se sentido? Sua companhia tem sido agradável para você? Muita gente se sente mal consigo mesmo, sabia? Afetando várias áreas da vida. E por isso, para falar sobre isso, nós vamos receber aqui nos estúdios a doutora psicóloga Daniela Maurício, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora Daniela, bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Amor próprio, né? A visão que a gente tem da gente mesmo. Muitas vezes a gente copia modelos lá fora. Sim. E nos falta esse amor próprio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. O assunto é bom? Vamos reeducar as pessoas, né? Rende bastante? Rende. Então, enquanto as pessoas muito assunto. estão preparando lá a comidinha, o almocinho, vamos falar um pouquinho sobre esse amor próprio? Vamos aproveitar o almoço para a gente se nutrir também de amor, Exatamente. né? Não só de alimentos. Olha que maravilha, nutrir-se de amor. Doutora, por favor, sente-se. Muito obrigada. Então, doutora, quando a gente fala assim de autoestima, o que é isso? É baixo, ou seja, é algo aflorado, é sentimento, é alegria, é bem-estar? O que é isso, doutora? Na verdade, eu acho muito importante até explicar para o pessoal de casa o que significa, né? A gente escuta tanto falar, fulano tem baixa autoestima, fulano tem alta autoestima, mas a gente não sabe exatamente o significado. Autoestima significa o quanto eu me percebo, Entendi. como eu me cuido. Então, por exemplo, se eu estimo o Frei, eu quero cuidar, eu quero melhor. Então, autoestima é como eu me cuido, como eu escolho as coisas para mim, como eu me gosto. É nesse sentido. Entendi. Agora, vai muito também da percepção que você tem de você, o teu entorno, como você se olha no espelho, como você tem... Porque, como eu disse nisso, doutora, muita gente tem essa mania de querer copiar modelos, padrões fora de si, né? Se espelhar. Tudo bem que a gente tem que se inspirar nas pessoas certas, nas pessoas do bem. Eu sempre costumo dizer, olha, seja amigo de todo mundo, respeite todo mundo, trate bem todo mundo, mas assim, procure estar perto das pessoas que te fazem bem e procure se alimentar e se inspirar de pessoas que te fazem bem. Sim. Isso também é o componente principal, doutora? Isso é fundamental. E o que o senhor falou, Frei, é o principal, porque eu acho que assim, nós temos sim que nos inspirar nas pessoas, nós temos sim que copiar alguns modelos, até mesmo para a gente se conhecer, porque a gente vai se conhecendo também através do outro, né? Poxa, o outro gosta daquilo, poxa, mas eu também gosto, você vai se questionando. Mas a gente não pode se perder com as outras pessoas, porque o que acaba acontecendo? As pessoas ficam mais no externo do que no interno. Entendi. Então ela acaba muitas vezes se comparando, ela acaba se perdendo e é aí que o problema da autoestima chega. Porque daí ela acaba, por exemplo, deixando de olhar para ela e se conhecer do que é importante, do que eu gosto, do que me representa e começa a só focar no que o outro está fazendo, como se ele fizesse o correto e eu fizesse o errado, né? Mais ou menos. Olha, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Saúde e Fé, hoje falando sobre autoestima, né? Você que está em casa aí, talvez aí na cozinha, preparando aquele almoço gostoso, comece a dançar. Começa a dançar na cozinha, começa a pular, saltar de alegria, dizer eu me amo, eu gosto. E é importante que isso não é só uma brincadeira, mas assim, às vezes, doutora, o que eu estou querendo dizer? Que quando de repente você pede, né, para alguém, faça uma lista das tuas qualidades. Você coloca 2, 3, 4 no máximo ali. Agora, faça uma lista dos teus defeitos. Aparecem 10. Né? Aparece 3 páginas, doutora, assim. É isso que a gente tende a olhar, a gente foi educado, isso é um padrão cultural, a gente focar mais nos defeitos nossos e, consequentemente, a gente também foca mais nos defeitos dos outros na hora que a gente olha uma pessoa, convive com uma pessoa, doutora? Sim, isso acontece. E eu achei muito interessante essa sua colocação, Frei, porque assim, até para o pessoal que está em casa conseguir entender como é que a autoestima surge, né? Como é que eu crio essa autoestima? Porque já vai ter ligação com o que o senhor falou. Quando nós somos crianças, porque tudo começa quando a gente é criança, né? Nós estamos sempre perguntando para as pessoas, tá bonito, tá legal, fiz uma prova. Então nós estamos... a aprovação do outro. Exato, porque nós estamos buscando validação. Entendi. Nós precisamos ser validados para entender que o que a gente está fazendo está certo. E aí, por exemplo, quando nós temos pais que são um pouco mais rígidos, um pouco mais críticos, que, por exemplo, a criança tirou um 9, poxa, mas você poderia ter tirado um 10.
que acaba acontecendo? A pessoa acaba o tempo todo achando que o que ela faz não é o suficiente. Então, a referência que ela acaba tendo é sempre para um lado um pouco mais negativo, como se eu não fizesse o suficiente para as pessoas. Entendi. E sempre o outro vai fazer melhor. Então, acaba ficando um pouquinho mais distorcido. E o contrário, doutora, assim, eu fico imaginando assim, a pessoa se acha. Entendeu? Até já, tem gente que se acha que é, né, a melhor pessoa, a melhor qualidade, e que os outros só têm defeitos, que ela não tem nada, que ela fica se achando aquele grau de superioridade, enfim. Falta um pouquinho de leituras de si própria, falta um pouquinho de humildade aí, doutora, assim, quando a pessoa se exagera nos seus atributos, doutora. Existem pessoas, sim, que têm uma autoestima mais elevada, né, tanto que... Mas isso é autoestima? É uma autoestima elevada porque ela tem uma visão dela muito amplificada. Então, ela acaba gostando muito mais dela, porque assim, a autoestima é a gente gostar da gente mesmo. Claro. Só que o que acaba acontecendo? Por isso que é importante a gente sempre procurar um equilíbrio na balança, né? Porque quando um está muito baixo, é um problema. Quando o outro também se eleva, a pessoa... É muito comum a gente falar, nossa, fulano tem uma autoestima elevadíssima, né? Por quê? Essas pessoas acabam ficando pouco sensível a outra pessoa. Então, ela não consegue ser empática, ela não consegue se colocar no lugar das pessoas. E o que acaba acontecendo? Acaba vindo esse ar de arrogância, de superioridade, eu me acho melhor que todo mundo, e aí os conflitos começam a aparecer. Você vê que sempre é preciso ter esse equilíbrio, porque tudo demais também é um problema, como de menos também é um problema. Uma vez eu estava lendo uma reportagem, me preparando para o tema de hoje, para entrevistar a doutora Daniela aqui, que nós somos o resultado, a média, olha para essa que eu vou dizer agora, a média de pelo menos as 4 ou 5 pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem uma frase assim, né? Existe se as pessoas que estão ao nosso redor são positivas, a gente também tende a ser positivo. Se de repente, se a gente se alimenta de um contexto que está ao nosso redor de negatividade, é claro que a gente vai reproduzir isso. Então, somos a média das pessoas que estão mais próximas aí de nós. Sim, tem até uma frase que fala, nós somos a soma das 5 pessoas que nós né? Estamos então, acho que foi próximos. Aí que eu li, né? Mas isso é verdade sim, porque nós somos muito influenciados. Então, vamos pegar até um exemplo da dona de casa, né? A pessoa que está lá, a gente está lá dentro da casa, né, da pessoa, vamos conhecer a família. Vamos pensar que é uma família que é o tempo todo mais negativa, sempre mais crítica. Qual que é a probabilidade dessa pessoa também se tornar crítica? Porque o ambiente influencia. Então, você vai ser sim uma pessoa mais crítica, geralmente sem você perceber, isso é inconsciente. Né? Do mesmo jeito que quando a gente começa a nos envolver com pessoas mais positivas, não existe aquela pessoa que sem você perceber te empurra para frente, de repente você está pensando lá na frente, sendo positivo. Nós somos sim muito influenciados pelas pessoas. E o contrário, doutora Daniela, assim, eu quero, já que a senhora falou em casa, eu quero defender quem está em casa agora. De repente está lá, está preparando aquele almoço gostoso, o maridão está chegando, vai preparar aquela janta, e aí prepara aquela refeição, aquela mesa bonita, enfim, mas de repente os filhos ou o marido chegam em casa, ninguém repara, ninguém faz um elogio, ou de repente vai lá, corta aquele cabelo e se arruma, etc. Ninguém repara, ninguém elogia, etc. Então a pessoa pensa, poxa, estou esperando assim algo que me eleve, e de repente nada. E pelo contrário, às vezes vem uma crítica que derruba, né? E aí? Eu acho que é muito importante, até mesmo quem está em casa, entender, acho que a valiosidade da comunicação. Muitas vezes as pessoas não entendem o impacto que o outro tem na nossa vida. Então é importante a gente lembrar, falar, nossa, reparou no meu cabelo? O que você achou? Porém, é muito importante a pessoa, primeiro, antes de qualquer coisa, fazer por ela. Então, se eu vou no salão, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou arrumar por mim, porque eu quero me sentir bem antes de qualquer coisa. Independente da reação do outro, independente do feedback. Exato, porque o que acaba acontecendo? As pessoas acabam tendo uma expectativa de que o outro repare antes de mim. Então, ela fica dependente daquele elogio. Não por ela, mas pelo outro. E é verdade, então, é resgatar esse olhar. Doutora, já vou chamar o intervalo. Então, quando a gente coloca muita expectativa naquilo que o outro, esperando a reação do outro, somos nós que nos frustramos? Sim, né? Porque assim, a gente não sabe o que o outro vai dizer. Então a gente deposita nele aquilo que a gente gostaria de ouvir, não o contrário. Então se você ouve algo diferente do que você imaginou, é claro que você vai se frustrar. Por isso que antes de tudo é importante você redirecionar esse olhar para você. O que você vai fazer? Vou fazer uma comida, mas antes eu vou fazer porque é gostosa e porque eu gosto. E aí esse carinho vai se multiplicar. Mas antes de qualquer coisa, por você.
não só pelo outro. Exatamente. Olha quanta coisa a gente... É isso que te faz acordar todo santo dia e dizer assim que vale a pena viver. Sabe por quê? Porque você é único, porque você é importante, porque você é especial, porque você é filho, é filha de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador. Isso vale a pena, independente do que os outros vão aplaudir ou não. É você. É você. Claro que a gente precisa também do outro relacionamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, no próximo bloco tem muito mais informação. A doutora preparou, inclusive, alguns slides que a gente vai, assim, firmar esse assunto aí. Então, não sai daí, a gente vai para o intervalo e volta já só para você. Você merece. E vamos continuar o nosso bate-papo. Convido a doutora Daniela a chegar à nossa salinha aqui, doutora, falando sobre autoestima, amor próprio. Que tema importante, né, doutora? Super. Que tema importante. Eu fico pensando agora, doutora, assim, quem está em casa, né? A gente vive uma realidade do Brasil, enfim, delicada, enfim, de oportunidades. Mas, assim, quem vai sair agora para pedir um trabalho, né? Se apresentar numa proposta de trabalho. Como é que tem que ser essa preparação? Porque você já recebeu talvez tantos nãos, tantas portas fechadas, tantas promessas, e você já sai de casa com esse espírito derrotado, doutora. Já e aí? abalado, né? Que daí você vai recebendo tantos nãos. Exato. Excelente esse exemplo, Frei, porque assim, de repente você está procurando trabalho, você está ganhando não. De repente a sua autoestima dá aquela diminuída, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que o não faz parte. Ele faz parte da vida, porém, é importante você saber que uma hora ele vai estar abrindo. Então, assim, não permitir que esse não diminua suas expectativas. É você resgatar até mesmo a sua história e você fala, não, eu posso receber um não aqui, mas uma hora eu vou receber um sim. Como é que eu tenho que me preparar? Eu tenho que fazer assim, um ensaio mental, eu tenho que imaginar eu chegando lá, imaginar eu apresentando o meu currículo, imaginar eu conversando. E como é que eu tenho esse ensaio prévio? O senhor sabe que eu trabalhei em RH há quase 10 anos, né? E aí, uma dica que eu acho super importante é isso, é se preparar, é o quê? Você repassar a sua história. Muitas vezes as pessoas se dão mal na entrevista porque não revisitam a própria história. Ter propriedade de quem se é. Quando você sabe quem você é, você não tem problema em falar, você não gagueja, porque você já sabe quem é você, das suas potencialidades, daquilo que é bom e daquilo que precisa melhorar, porque a gente não é só coisa boa. Então, eu acho que isso antes, é importante. treina antes, treina, mentalmente, repassa, fala, eu sou respira assim, fundo, né? Faz o exercício da respiração para tirar aquela ansiedade, né? Ansiedade a gente vai ter, não tem como, né? Porque ela faz parte da vida, aquela ansiedade boa. Mas é saber que, por exemplo, quando você está falando de algo que você conhece, que é você. Uma vez eu estava lendo uma matéria também sobre isso aí, de como se preparar para uma entrevista de emprego, e aí a pessoa disse assim, eu até vou, disse, olha, lembre das crianças. Lembre das crianças. As crianças, quando estão lá brincando, principalmente os menininhos aí que tem os personagens de super-heróis, então imagina aquela criança quando chega lá, né? Mostra aquela pose de super-herói, assim, de valentão, assim. Se imagine-se assim também, não precisa chegar na frente com aquela pose de super-herói assim, mas imagine-se também aquela pose de vencedor, ou seja, que vai dar certo. De que você é tão capaz quanto o outro. Né? Maravilha, gente. Esse é o programa Saúde e Fé, ajudando você a ter aquela autoestima verdadeira. Verdadeira, doutora, assim, verdadeira. Porque aí a gente vê também que muita gente tenta copiar padrões e modelos e na frente sorrir, mas por trás está vivendo talvez uma tristeza muito grande, etc. E aí? Né? Não, isso é verdade mesmo. A gente acaba tentando, a gente não, a maioria das pessoas e nós também, né? A gente tenta sempre passar aquela imagem positiva. E para isso, eu acho que para quem está em casa é muito interessante porque eu separei algumas dicas por favor, que eu acho que assim, são fundamentais para você que está em casa, repassar para a gente conseguir ter uma autoestima equilibrada. Presta atenção aí, você está um pouco down, né? Exato, exatamente. A primeira delas é escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Então, assim, repensa, o que você está escolhendo para você? Como que está a qualidade dos seus relacionamentos? O que você escolhe que faz parte e que está, assim, representando quem você é? Será que você está fazendo escolhas que são suas ou escolhas que são dos outros? Essa é a principal, porque é resgatar o que é seu, o que é original. Esse é o principal, primeiro. Então, coloca essa tela da escolha aí, ó. Tá vendo? Escolhas, né? As tirar escolhas. Um print aí do programa lá. Printa e coloca assim, ó, Isso, na geladeira para não esquecer. Escolhas, a próxima, uma dica super importante para o pessoal. Super time, né?
Próxima foto. Aprender a dizer Ai, não. meu Deus do céu. Você sabe que essa é uma das maiores queixas do pessoal, porque assim, quando a gente vai falar de autoestima, geralmente qual que é a primeira tendência? É você tentar agradar. Dizer não é desagradar o outro. Só que muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa diz não para ela e diz sim para todo mundo. Então pensa bem, você dentro de casa, você está fazendo as suas coisas, você chega ao seu vizinho e pede algo que vai te atrapalhar a rotina e você não consegue dizer não. Ou diz um sim querendo dizer um não. Exatamente. É importante, assim, começa aos poucos. Eu sempre falo, pequenos movimentos, porque às vezes a pessoa já fica imaginando aquele não enorme. Mas é importante você aprender a dizer não em pequenas coisas. Vai ter gente que diz não para tudo, doutor. Tudo é não. Tudo, Não, ou seja, é tipo daquela pessoa que você não pode contar com o outro. Ou seja, Sim, é isso acontece. questão. Por isso que o equilíbrio é importante. Eu costumo dizer uma frase assim, doutor, assim, ó, se você quer a ajuda de alguém, nunca peça para um desocupado. Né? Nunca peça. O desocupado sempre vai dar um jeitinho de dizer que não pode. Isso aqui vai... Ou seja, e a pessoa que está atarefada, está atarefada, sempre dá um jeitinho de ajudar. Então, se quer ajuda, nunca peça para um desocupado, né? Isso é verdade. Do mesmo jeito que dizer não em excesso, também você fica pouco sensível a outra pessoa. Né? Então... Você deixa muitas vezes de estar ajudando. Mas isso Ou é seja, importante. você se prioriza em primeiro lugar. Porém, muitas vezes você só dizer sim, você acaba dizendo não o tempo todo para você. Exato. Se anula, né? Exato. Anula. E aí, por exemplo, começa a vir as frustrações, começa a ficar chateado, você aí começa não tem a o se sentir retorno, não tem assim o reconhecimento. Perfeito, Frei. E aí a pessoa se frustra porque, poxa, eu me entrego de corpo e alma, eu estou sempre dizendo sim, você nunca cuido de mim mesmo, assim, e ninguém me reconhece. Exato, porque daí você tem aquela expectativa que o outro vai fazer a mesma coisa por você e nem sempre as pessoas fazem. Então, esse é um ponto assim, começa a colocar em pequenas doses diariamente, sabe, para você conseguir se estruturar para dizer um não, que às vezes é mais difícil, né? Então, se o outro pode fazer, deixa ele fazer, tá? Se reserve não também faça pelo tá? outro, exatamente. Ajudar o outro, sim, ser solidário, assim, mas não fazer tudo pelo outro, né? Exato. Meu Redes Deus do céu, sociais. né? Eu acho que esse é um tema importantíssimo hoje em dia. Por quê? O que a gente vê nas redes sociais hoje? Eu tenho rede social, pelo amor de Deus, doutor, eu tenho no Instagram. Eu também, por favor, né? Mas hoje a gente vai lá na rede social, a vida de todo mundo acaba sendo perfeita, não tem problema, todo mundo está feliz. Né? Então, o que acontece? A gente se compara o tempo todo. E aí é uma comparação super injusta, porque eu falo assim, você compara muitas vezes o que você considera pior com o melhor do outro, do que você está vendo e que muitas vezes nem é a verdade. Nossa, então, aquela assim, pessoa de sucesso, aquela pessoa está lá se projetando e eu, pobre mal coitado, sabe o que está aqui, acontecendo por trás, entendeu? né? Mal sabe o que acontece de verdade. Então, assim, começa a avaliar quem que você segue, quais são as influências na rede social e se isso está te fazendo mais bem do que mal. Exatamente. É importante isso, a gente precisa começar a escolher, olha a escolha aí, a gente precisa escolher quem nós seguimos e o que aquilo faz com a gente. Então, redes sociais eu acho que é o principal, a gente dá uma filtrada, sabe, tira o que não te faz bem, não tem problema nenhum, você está se escolhendo. Se tiver que seguir alguém, siga boas influências. Aquilo que te faz bem, que te leve para frente, exatamente. Perfeito. Então, próxima imagem. Siga aí o Frei Rinaldo, siga a doutora Daniela. Relacionamento e vida social. Geralmente, assim, quando a gente fala em autoestima, é muito importante você pensar, Frei, o que eu faço que eu gosto, que faz bem para mim? Sabe aquele hobby gostoso de pegar uma xícara de chá, vou ler um livro, ou então vou visitar uma amiga que faz tempo que eu não visito, sabe? Relacionamentos que te façam bem. E é muito importante até mesmo entender, porque assim, quanto mais eu me gosto, melhores é as qualidades dos meus relacionamentos. Ou seja, com mais pessoas do bem e que me fazem bem, eu vou estar. Quanto menos eu me gosto, eu também vou estar com pessoas que geralmente me fazem atrai, mal. Né, doutora? Atrai. Exato. As tuas escolhas atraem, né, doutora? E um alerta, porque assim, quanto menos eu me gosto, geralmente eu procuro pessoas para me relacionar que diminui ainda mais. Exemplo, relacionamento abusivo. E aí, doutora, assim, essa questão de pessoas que gostam somente de se alimentar com fofoquinha, com intriga, com maledicência, com inveja, assim, parece que se alimenta disso e tem o prazer de falar da vida da alheia. Parece assim que enquanto fala, sente um prazer, né? Mas depois que o assunto termina, parece que vem um vazio, um remorso, um arrependimento. Então, às vezes isso é muito mais forte. Como fazer uma escolha nesse momento para não deixar também essa tendência
de querer diminuir o outro, se diminuindo ou se Sim. enaltecendo demais. Aí. Sim, isso é importante, escolher quem está do seu lado, porque às vezes a pessoa se torna tóxica para você e você não está percebendo e você continua ali. Né? Você acaba fazendo a escolha de permanecer porque você não se escolhe. O ser humano é muito vulnerável? Ele é. A última que eu acho assim, a mais importante de todas. Nós somos seres vulneráveis, nós temos coisas boas e nós temos também fragilidades que a gente precisa melhorar, sim. Mas eu acredito que assim, quando você abraça essa sua fragilidade, você não imagina o poder que isso tem. Entendi. De você, eu falo muito na clínica para os meus pacientes, use as suas fragilidades a seu favor e não contra você. Porque o que acaba acontecendo? A gente acaba assim, colocando na gaveta, não olha, não lida com aquilo e aquilo vai crescendo e a gente não lida com aquilo. E quando, doutora, assim, o clima está pesado, né? Às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, enfim, no ambiente, o clima está pesado, são pessoas pesadas, né? Pessoas com essa carga, essa energia negativa. O que fazer? Dá um jeitinho de sair de perto? Com certeza, eu acho que assim, não tenha medo de escolher e de excluir o que não é bom para você. Se aquilo não está te fazendo bem, a gente não precisa criar um novo problema, né? Eu sempre falo, não vamos resolver um problema criando um novo. Não entre numa briga de graça. Exato, né? mas assim... Uma discussão. Mas escolha, sabe, se não está te fazendo bem, sai, se retira, vá para novos ares que te façam bem. Entendeu? Para você usar aquilo a seu favor e não contra. E sair de uma situação assim nem sempre é fácil, a gente sabe disso, nem sempre é essa, mas sair de uma situação assim é até mesmo um sinal profético, porque você vai estar dizendo para o grupo que você não concorda, a tua ausência, o teu silêncio, enfim, para não gerar, para não aumentar ainda mais essa tempestade desnecessária muitas vezes, que vai criar aquele super climão negativo e vai derrubar a tua energia, a tua alegria, você chega super entusiasmado e de repente já vê uma cara feia e aí, poxa... Aquela cara feia super punitiva, né? É. E aí é importante, só até mesmo para lembrar disso, porque é uma escolha de autorrespeito. O quanto você se respeita e, por mais que não pareça, mas quanto mais você se respeitar, mais o outro vai te respeitar. Eu tenho um exemplo da dona Nadir. Dona Nadir é minha mãe, né? Ela disse, eu quando eu levanto, estou no espelho, eu gasto assim uns 20, 25 minutos na frente do espelho. Ela coloca 500 tipos de creme lá, né? E se cuida, pensa, né? Uns 70 anos vaidosa, né? Mas é porque tem esse amor. Se eu não me amar, ela disse, se eu não me amar, eu vou esperar isso de quem? Eu falei assim, de nós, os filhos. Eu falei assim, mas vocês não estão lá todo dia, né? Entendeu? E é isso que eu acho que a pessoa tem o direito de sentir, de fazer, desse autocuidado, doutora. Sim, e principalmente, isso é importantíssimo, eu acho que todo mundo deveria seguir esse conselho da sua mãe, Frei. E principalmente entender que nós não vamos estar iguais todos os dias, nós somos mutáveis. Então assim, a gente não vai estar todos os dias olhando no espelho e falar, ai, como eu tô linda, como eu tô bem. Não, tem dia que a gente não tá tão legal, se olha, tá tudo bem. Só que assim, o interessante é não permanecer nessa baixa. É a gente saber que tem dias bons, tem dias ruins e tá tudo bem. A gente não vai permanecer igual sempre. E acho que manter esse equilíbrio de saber se sair de situações ou escolher situações, se aproximar de pessoas. Eu sempre costumo dizer, vou repetir, seja, respeite todo mundo, trate bem todo mundo, enfim, mas esteja perto das pessoas que te fazem bem e é um direito seu, viu? Principal. O nosso Santo Povo de Deus também está interagindo, está gostando do programa de hoje. Vamos às nossas perguntas. Vamos dar um bom dia carinhoso à Priscila. A Priscila que é de Lorena, pertinho da gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Frei. Gostaria de saber como reverter a baixa autoestima de uma criança quando os pais sempre foram muito críticos, doutora. Lorena, me formei lá. Me formei em Lorena. Priscila, nesse sentido, eu acho muito importante, porque assim, a autoestima ela começa lá na infância, né? Então, se a gente percebe que tem, pelo visto, não é seu filho, né? Eu imagino que seja um sobrinho ou alguém conhecido, mas eu gosto muito da palavra encorajamento. Então, assim, quando você estiver próximo dessa criança, costume mostrar para ela junto que ela é capaz de fazer. Reforce positivamente, então encorajem. Quantas vezes a gente não tem amigos que muitas vezes com uma palavrinha a gente dá aquele encorajamento, a gente se sente mais capaz. Então é importante assim, a criança entender que ela é capaz de fazer. Então, quando você estiver próxima dela, use palavras assim de encorajamento para ela. Isso pode ajudar muito, por exemplo, numa prova.
Falou, olha, você vai conseguir dar o seu melhor, que você vai conseguir fazer. Por que o ser humano custa tanto a gente elogiar, reconhecer as virtudes, as qualidades do outro? Por que é tão fácil criticar, doutora? Né? O senhor sabe que a nossa cultura é uma cultura de muita crítica, de sempre olhar para o que precisa ser melhorado. E a gente precisa treinar, é um exercício também. Né? Por exemplo, na minha casa, os meus pais não eram de elogiar. Sempre era assim, mas você poderia ter feito algo melhor, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui começando a falar, mãe, mas é importante para mim ouvir que a senhora está orgulhosa de mim. E aí, isso foi começando a mudar, porque eu percebi que era importante, entendeu? Então, a gente precisa também treinar. Saber elogiar o outro, elogiar. Treina. No começo pode parecer forçado, mas depois vai sendo mais espontâneo, né? É importante a gente isso é gostoso, treinar. É bom demais, isso enobrece, exalta, viu? Vamos lá, a Sandra Regina, bom dia, Sandra, Deus te abençoe. Ela que é de Curitiba, acompanhando aqui o Saúde e Fé, Deus te abençoe. Deve estar um frio lá. Sou mãe super protetora, chego a sofrer muitas vezes por isso. Tento me controlar, mas sempre me pego agindo assim. Então, esse super protecionismo, doutora. A Sandra. Sandra, né? Bom, Sandra, primeiro que assim, você já tem um ponto positivo aí que é conseguir perceber que você é essa mãe super protetora, né? Então, assim, já tem essa consciência. O que eu acho muito importante você perceber é que muitas vezes essa superproteção ela pode gerar numa consequência para a criança de uma criança mais insegura, porque lá quando ela for para a vida, ela não vai ter a Sandra lá o tempo todo para ela. Então o que acontece? Ela vai se sentir insegura o tempo todo. Eu sei que é sofrido, mas assim, vai abrindo um pouquinho a guarda e entendendo que ela precisa passar. Muitas vezes a superproteção ela vem para querer poupar muitas vezes a criança, e assim, para a criança não sofrer, ou até mesmo para estar ali protegida o tempo todo, só que assim, ela precisa passar por isso para a vida, né? Porque senão ela acaba sofrendo muito mais. E agora, para quem está em casa, doutor, assim, que não precisa copiar ninguém, modelo de ninguém, precisa se valorizar, uma mensagem então para começar a partir de hoje a elevar a sua autoestima. Eu acho muito importante assim, faça escolhas que tem a ver com você. Comece a revisitar a tua história e perceba quantas vezes você escolhe pelo outro ou você escolhe por você. Comece a olhar, a fazer pequenos movimentos de coisas para melhorar, sabe, essa autoconfiança, para você fazer coisas por você e se sentir melhor nesse papel. E olha, não tente copiar ninguém, faça aquilo que você acredita, se valorize, se ame, se respeite, não espere aplausos, se vier, ótimo, mas faça assim porque você é assim. Seja do bem, ame, né? Abrace, sorria, porque não dependa dos outros. Faça porque você é isso, essa é a sua identidade, e potencialize isso independente dos outros resultados, viu? Que Deus te abençoe. Hoje tivemos o prazer de conversar aí, foi um programa de autoestima aqui, Alto Astral. A Daniela Maurício, psicóloga, quem quiser entrar em contato é 12 991490228 ou 12 3207 4012. Temos o Instagram, @psicodaniela.maurício. Está na tela para você copiar, psicodaniela.maurício. Posso dar um abraço, né? Por favor, que maravilha. claro. Que Deus abençoe, Amém. Parabéns, a senhora se comunica muito bem, elevou aí a qualidade do nosso programa hoje. Obrigada, viu, doutora, Frei, né? eu fico feliz e espero ter contribuído também para o pessoal. Que Deus abençoe. Podemos sonhar a possibilidade de sua volta aqui? Claro, com certeza. Que Deus abençoe. Posso fazer uma oração para a senhora? Por favor. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado, viu, gente?